Pessoal, nesse sábado, enquanto eu lavava a louça do almoço às 5 horas da tarde, lembrei de alguns assuntos para contar para vocês e para a gente rir um pouco. Mas vamos preparar primeiramente o café aqui. A minha esposa sempre fala para mim não colocar muito pó. Ela fala que com a metade do pó que eu uso, ela faz o café. Ela faz o café dela. E aí quando eu vou fazer aqui, eu lembro disso. Aí eu coloco um pouquinho menos, mas aí eu fico pensando, será que não vai ficar fraco? Aí eu coloco mais um pouco, aí quando ela chega eu pergunto, e agora, ficou bom? Ela fala, nossa, tá forte, quase que não desce pela garganta, ela fala. Mas então, eu vou acabar de coar esse café, montar a câmera ali na mesa e eu vou contar umas histórias para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Então, a minha esposa foi no shopping com a minha filha e deixou a casa para mim, né? Sozinho. E os cachorros, né? E aí ela falou assim, ó, não esquece de lavar a louça, não esquece de colocar o lixo na rua, E agora eu estava lavando a louça, isso ela falou cedo, né? Não, depois do almoço. E agora 5 horas da tarde, lavando a louça, lembrando do que ela me pediu, já coloquei o lixo na rua. Enquanto eu lavava a louça ali, eu estava lembrando de alguns assuntos para comentar com vocês. O primeiro, vocês se lembram aquela época que deu uma grande seca, estiagem, na região de São Paulo, Minas? E aí os reservatórios da Sabesp de São Paulo foram abaixando. De repente, a maior cidade da América do Sul praticamente ficou sem água. E aí todo dia a Rede Globo ia lá filmar, mostrava lá o pauzinho da medição, aí chegou uma hora que não tinha mais água. Foi baixando, não tinha mais água. Lá no meio da represa, no meio do brejo, sobrou um pouco de água. E eles falavam que aquela era água morta. Uma água que nunca no mundo, nunca eles iriam imaginar que um dia fosse usar. Era uma água da reserva. Vocês imaginam o vosso carro sem gasolina, marcando a reserva, depois vocês continuam andando, de repente fala lá que está abaixo da reserva. Aí você entra em desespero. No meio do sertão, não tem nenhum posto de gasolina, você se ferra, né? São Paulo estava assim. Aí eu ficava assistindo todo dia. Eu não sou de assistir muito Jornal Nacional, né? Mas naquele tempo eu fiquei assistindo porque eu estava achando que eram os prenúncios do Apocalipse. Eu estava achando que o mundo iria acabar naquela época. Porque eram os prenúncios, né? Do Apocalipse, né? Terremoto, guerra, os filhos não obedecendo os pais matando os filhos, e aí a maior cidade da América do Sul, o pessoal estava lavando os olhos com contragota. O cara deitava assim, a esposa pingava 2 gotinhas no olho direito, 2 no esquerdo, enxugava e ia dormir desse jeito. Lavava os olhos com 2 gotinhas de contragota. Água da chuva, pelo amor de Deus.
Se chovesse um pouquinho, tava todo mundo com as bacias debaixo das bicas pegando água para lavar roupa, para dar descarga, para tomar banho, para lavar alface. Tava um desespero. Aí a Sabesp resolveu colocar umas bombas, um monte de bomba com uns canos, e eles iam pegar a água do reservatório lá na PQP, lá no meio do lago. Entrava no brejo assim, com uns tratores pesados, e colocaram uma bomba lá para pegar a reserva da água do sistema Cantareira. Bom, eu achava que... Eu já fiquei imaginando, eu acho que vocês também, né? Eu fiquei imaginando aqueles milhões e milhões de habitantes de São Paulo, todos pegando seus carrinhos, igual no filme de apocalíptico, né? O filme aqueles filmes que mostram o fim do mundo, como é que chama? Apocalipse, terremoto, tsunami. Eu já fiquei imaginando o povo de São Paulo, todo mundo colocando as trouxas em cima do carro, dentro do carro, as criancinhas no meio das trouxas de roupa, e eles vindo aqui para Rolândia. Oh, tem lugar para nós aí? Aqui tem água, tem um pouco, tem lugar para nós aí? Já fiquei imaginando aquele monte de carros saindo de São Paulo, caminhão, o trem levando mudança, o navio lá em Santos levando mais uma parte das mudanças. E fiquei imaginando também aquele filme daquele rapaz famoso, que eu sempre esqueço o nome, alguém aí vai escrever embaixo, daquele rapaz moreno que ficou sozinho em New York City, ele e um cachorro. E aí todo dia ele saía, pegava um Mustang, andando pelas ruas de Nova York, sozinho, entrava nos mercados, pegava o que ele queria, comia, olhava a data de vencimento, tudo vencido, jogava fora. E à noite o bicho pegava, né? Saía aqueles monstros de dentro daqueles metrô, daquelas construções, cinemas, saía aqueles monstros, tudo com a pele branca, desbotada, a carne separando do corpo, assim, tipo uma lepra, assim, né? E eles saíam, queriam sangue fresco. E o sangue fresco era do rapaz, né? Que, ó, se via doido para fugir daqueles monstros. Não me pergunte como é que termina esse filme, que eu já esqueci. Faz tanto tempo que eu não sei se o mocinho casa com a mocinha, não sei se tinha mocinha, se ele casa com a mocinha, não sei se o cachorro sobrevive, se ele sobrevive, se os monstros morrem ou ficam curados. Tá aí uma coisa que eu gostaria que alguém escrevesse embaixo. Bom, mas graças a Deus, choveu, depois choveu mais e a Cantareira lá voltou aos níveis mais ou menos toleráveis. O nível nunca está do jeito que a Sabesp quer, porque o povo lá de São Paulo, vocês imaginam, toma um banho, todo mundo tomando banho, lavando louça, lavando roupa, vocês imaginam, milhões e milhões de habitantes. Quantos habitantes tem São Paulo? A grande São Paulo. Então, para falar a verdade, é um milagre aquele povo ainda ter água potável. Eu já fiquei pensando, na época, que a Sabesp fosse ter que captar água salgada do mar para o povo se virar. A água salgada do mar tem uma vantagem, já vem com gosto de bacalhau. Então aí você faz o arroz com aquela água do mar, e quando você vai comer o arroz, você já vai perguntar para a esposa: ô querida, você colocou bacalhau no meio do arroz? Ela vai falar: não, é água do mar. Então, esse foi o prenúncio do final dos tempos. Aí eu estava lavando louça aqui agora, um time, só que eu vou ajeitar o café ali que está coando.
Então eu estava lavando a louça ali, lembrando, né, que todo mundo tem que economizar água. Na hora do banho, você se molha, você se ensaboa, essa parte aí pula. Aí ensaboa tudo lá também. E aí depois você abre o chuveiro e se enxágua. Pronto, acabou o banho. Faça de conta que acabou a água, é igual naquela época de São Paulo. Faça de conta que não tem água. Faça de conta que a água é muito cara, e é cara mesmo. E faça de conta que está acabando a água. Então todo mundo tem que tomar banho assim. E para lavar a louça, eu até produzi um vídeo. Como lavar louça ecologicamente correto. Você assista aí no canal Farina, você digita assim, como lavar louça ecologicamente correto. Então, para lavar louça, todo mundo teria que lavar louça igual eu lavo. Pergunta? Pois não, pode perguntar. E como que você lava a louça, Farina? É assim, você ensaboa igual na hora do banho, no teu banho. Você tem que se ensaboar todinho, depois se enxágua de uma vez só e encerra o expediente do chuveiro. Na hora de lavar a louça, é a mesma coisa. Você ensaboa com detergente toda a louça, toda. Pergunta, pode perguntar. Até as talheres, tudo. Panela, copo, tudo, lava. E aí, na hora de enxaguar, você vai passando uma água na outra. A água dessa primeira enxaguada, você passa na próxima, e daquela na próxima, e vai diluindo, porque as primeiras enxaguadas que você faz na louça é para tirar aquele monte de detergente. Esse detergente que a gente usa aí, o IP, ele é muito bom, né? Produz muita espuma e demora para você tirar todo o resíduo de detergente. Então você vai passando a água de um para o outro, do outro para o outro, e embaixo, onde que você capta a água da torneira, você põe uma panela ou uma bacia, que é para pegar toda a água. E vai aproveitando essa água toda para lavar a louça. É claro que no final você vai enxaguar com água puríssima. A louça vai ficar limpíssima, não tem problema. Vai pensar você que a minha louça sobra detergente. Não sobra não. Fica puríssima. E o outro assunto que eu me lembrei de comentar com vocês, esse é para vocês rirem, se é que já não riram até agora. Eu tenho uma parente, não vou falar o nome, nem o endereço, nada, mas eu tenho uma parente que dá pra gente, se o pessoal da Globo assistir esse vídeo, eles vão usar essa minha ideia para fazer um personagem igual. Então é o seguinte... Eu tenho uma parente, não vou dizer o nome, nem o endereço, nem a idade, nada. Não vou entregar ela, porque senão depois ela me mata. E vai fazer a cabecinha da esposa, a Neuzi, né? Aí a Neuzi vai também me matar. Então, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tenho uma parente que é a mulher mais organizada do planeta. Acredito que seja também a mais organizada da galáxia, toda a galáxia, a Via Láctea inteira. Pode perguntar, mas por que, Farina? Sim, já vou responder por quê. Ela coloca etiqueta tudo. Então ela vai comprar esse copo. Ela vai comprar esse copo, então na caixinha que veio o copo, ela vai colocar uma etiqueta. Esse copo eu comprei em tal loja, no dia tal, por tal preço. Então, vai trocar a resistência do chuveiro. O chuveiro deu problema, trocou resistência. Aí então, ela marca no chuveiro. Essa resistência foi trocada no dia tal, quem trocou foi fulano, e eu paguei tanto. E
E assim, ó, e no quarto dela, na casa dela, é tudo também etiquetado. Então, bom, e ela guarda tudo, né? Se você quiser a conta de água do século XIX, daquela casa onde ela mora, ela tem lá a etiqueta, o arquivo do dia tal, não, do mês tal, da fatura, da água, da luz, o que você pedir. Aí eu estava lavando a louça ali e fiquei pensando. Então, eu estava agora há pouco treinando estilingue. Eu comprei, eu fiz uma viagem lá para Minas, Goiás, e lá em Goiás eu comprei um estilingue, muito bom. E eu me lembrei que o Marcos da TV Pardal me desafiou para um campeonato de estilingue. Então estava treinando aqui, filmei para vocês, assistam lá depois também, o Farinão treinando o estilingue. E os meus cachorrinhos do lado, dando segurança para a prova. E foi assim o meu sábado, e eu estou tomando um café aqui, a marca não vou falar mais, esquece negócio de marca. É café paranaense, café forte, gostoso. A minha esposa pediu para eu colocar pouco pó, mas eu esqueço, coloco mais um pouco. Aí esse mais um pouco ela fala que estragou o café. Mas eu gosto de café forte. Então eu desejo a vocês... Ah, tem outro assunto. No YouTube tem um programa do Tom Cavalcante, ele imitando o Bolsonaro. Eu assisti um episódio ontem e hoje assisti um outro. Eu ri muito do Tom Cavalcante e do pessoal que está lá com ele. Procurem no YouTube Tom Cavalcante imitando o Bolsonaro, vocês vão rir bastante. E então nós temos que rir, né? Hoje de manhã, falando em rir, esse vídeo vai ficar comprido, hein? Vocês não vão chegar até essa altura do vídeo, não. A maioria já ficou pela metade ou desligou no começo. Eu de manhã também, eu assisti no YouTube uma pregação de um pastor chamado Paulo, esqueci o sobrenome dele. Bom, não importa. Aquela pregação foi uma das melhores pregações que eu assisti em toda a minha vida. O tema é o seguinte: pessoa boazinha não vai para o céu. Olhem só o tema. Vocês nunca mais vão conseguir assistir uma outra pregação de um pastor com esse tema. Pessoa boazinha não vai para o céu. E aí eu comecei a assistir e essa pregação é longa, vai longe, né? Precisa de 2 fitas daquela, põe uma, depois põe outra no tempo da fita, né? E uns 2 carretel daqueles grandes. E a pregação vai. E eu achei muita coisa interessante. Então, só para vocês entenderem, o resumo do resumo é que tem muita gente que acha, porque vai todo domingo na igreja, na missa, no culto, na sessão espírita e tal, então o religioso, né, acha que porque vai todo domingo na igreja e ele sempre fala que é certinho, ele não espera ninguém falar, ele mesmo fala que é certinho, que vai na igreja, que é bom comportadinho, que ele é bem comportado, paga suas contas em dia e tal. Aí ele acha que ele, por agir assim, vai para o céu, para o céu. E o pastor Paulo, não sei das tantas, ele estava dizendo que é perigoso este tipo de cristão, de religioso, é perigoso este. Ele não disse que não vai para o céu. Ele também não está indo tão longe assim de falar quem que vai e quem que não vai. Mas ele acha que esses que batem no peito e falam que estão certinho, que vão na igreja e tal, ele acha que correm o risco
de não irem para o céu, para o paraíso. Ele acha que corre o risco de não ser salvos. Ok? Então, assistam na pregação, depois ele vai explicar, né? Como que a pessoa é salva, que é salva pela graça, não é por obras. E que quem não tiver o coração puro igual de uma criança não vai para o céu. E ele fala do ladrão, do assassino que lá na cruz foi salvo apenas porque reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele não merecia morrer. Só por ele ter feito esse reconhecimento ele foi salvo e foi para o paraíso. E aí então ele vai explicando que a salvação é um conjunto de atos, né? de ações, e você só vai saber se você vai para o céu depois que você morrer, e eu também. Então, enquanto você não morrer desta vida, enquanto você não fechar os olhos dessa vida, você nunca vai saber se vai para o céu ou para o inferno. Mas, na dúvida, você não querendo ir para o inferno, assista lá o pastor Paulo. A pregação é: crente bonzinho não vai para o céu. Acho que é mais ou menos assim o tema, ok? Então, esse vídeo já ficou muito comprido. Daqui a pouco o YouTube vai me cobrar por minuto e aí eu tô fuzilado. Ok, gente? Um abraço, um beijo no coração de todos. Cuide-se bem, divirtam-se bastante nesse final de semana e não se esqueçam, antes de dormir, lavem os pés. Tchau.